A magia, o espiritismo e as 7 linhas da Umbanda é título de um livro publicado em 1924 por Antônio Eliezer Leal de Souza. O autor se torna muito conhecido também nos meios espiritualistas, espíritas e umbandistas, quando publica essa sua obra, onde ele já é médium de Umbanda, dirigente da tenda espírita Nossa Senhora da Conceição. Léo de Souza foi preparado por Zélio de Moraes para essa missão umbandista de dirigente. Ele já vinha de um meio espírita e já era muito conhecido. Léo de Souza é jornalista do jornal à noite, é poeta parnasiano. Léo de Souza já havia feito uma série de pesquisas sobre o espiritismo no seu livro No Mundo dos Espíritos. Esse sim, publicado em 1924, e o Espiritismo, a Magia, Sete Linhas de Umbanda, em 1933, me corrigindo agora já com relação a essa data. Até então, não há nenhuma construção teórica publicada que fale ou que tenha a pretensão de explicar o que é que são as 7 linhas de Umbanda. É uma maneira de organizar o saber. As 7 linhas de Umbanda é uma maneira de entender a nossa relação com os mistérios dos orixás, com as vibrações de Deus. A Umbanda, ela passa por um processo de intelectualidade plural, um processo múltiplo, um processo de uma grande diversidade de pensamentos, entendimentos e maneira de compreender a sua relação com o mundo espiritual, os deuses, as divindades, as entidades, que são as entidades, aquelas que fazem parte do que a gente também chama de linhas, linhas de trabalho, linhas de entidades. Então, linha de caboclo, linha de preto velho, linha de baiano, linha de boiadeiro, são linhas de trabalho, de povos de Umbanda, de entidades de Umbanda. As linhas de trabalho correspondem aos espíritos que encarnam e desencarnam, encarnam e desencarnam, encarnam e desencarnam, e se manifestam por meio da incorporação, apresentando-se por aquilo que a gente chama de arquétipo. Então existe o arquétipo do preto velho, o arquétipo do caboclo, o arquétipo do baiano, do boiadeiro, do exu, da pombagira, da criança. Há algo muito forte por meio desses arquétipos, aonde o arquétipo do preto velho se conecta com toda uma ancestralidade negra, africana, milenar, que marca uma das raízes da Umbanda, uma das suas origens, que atravessa a cultura banto, Congo, Angola, que bebe na cultura iorubá, que sincretiza valores de africanismos e de olhares centrados assim nessa etnia ao encontro de tantas outras, onde o arquétipo do caboclo nos remete ao dono dessa terra, aos povos originários, a como nós nos relacionamos com essa ancestralidade cabocla, com a natureza, com a força que nos atravessa a todos e todas e que se identifica assim, inclusive com nomes de Jurema, Indaiá, Jandira, Urubatão, Ubiraci, Janaína, alguns nomes que são praticamente heróis de uma espiritualidade brasileira, entidades que se mostram assim com uma identidade, né? A identidade José Baiano, a identidade José dos Cocos, a identidade José Pilintra, a identidade João do Congo, Joaquim da Guiné, Joaquim de Angola, a identidade Caboclo Urubatão, são arquétipos. Arquétipo é
um tipo ideal. Então, no imaginário popular e espiritual, o que é o tipo ideal de uma manifestação de um espírito que se apresenta como um preto velho, aquele que passou pelo processo cruel de escravização e traz a sabedoria e os saberes ancestrais desse povo para a gente, por meio de uma linguagem totalmente contemporânea, né? Com a nossa linguagem adaptada a uma maneira de ver o mundo umbandista. Que maneira é essa? Que olhar é esse que a Umbanda traz? Há um filtro de como entender a realidade por meio da Umbanda, que traz muita magia, muita espiritualidade, muita mística, que traz o transe, a comunicação, os estados alterados de consciência, o amor, a alegria, o sorriso, o choro, o encanto da criança, a força do caboclo, a sabedoria do preto velho, a força e a diversidade desses povos que se manifestam por meio de tantas linhas de trabalho e ainda assim assentada, enraizada, plantada em conceitos como as 7 linhas de Umbanda, por meio da qual os povos e as entidades manifestam as forças dessa ou daquela linha. Então há caboclos de Oxalá, de Ogum, de Oxós, de Xangô, de Nanã, de Ançã e pretos velhos, e todas as entidades se organizam por meio dessas manifestações de 7 linhas. As 7 linhas, como uma construção intelectual de entendimento de como me relaciono com as forças de Deus, com os orixás, encontram, por meio de autores e escolas de Umbanda, os olhares mais diferentes de entendimento e profundidade. A gente tem, portanto, na obra de Leal de Souza, uma primeira referência em 1933. Então, as 7 linhas de Umbanda, na obra de Leal de Souza, dizendo que tem origem na Tênia Espírita Nossa Senhora da Piedade. Essa interpretação ela passa por Zélio de Moraes, pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas e chega na pena de Léo de Souza como linha de Oxalá, de Ogum, de Oxós, de Xangô, linha de Ançã, linha de Iemanjá e linha de Santo. A linha de Santo é uma linha complexa de se compreender, como se fossem linhas de espíritos em evolução. No entanto, a neta de Zélio de Moraes, Lígia Cunha, diz que na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, a linha de santo é a linha de Exu. Logo fica Oxalá, Ogum, Oxós, Xangô, linha de Ançã, linha de Iemanjá e linha de Exu. É uma maneira, uma interpretação, é como se fossem as cores do arco-íris, começando com o branco, que é todas as cores, e Exu como a ausência das cores, e passando assim por muitas outras cores e muitos outros tons que ganham e dão o colorido à vida e à nossa realidade. Mais ou menos, os autores acabaram se pautando nessa maneira de criar e construir as 7 linhas da Umbanda. Em 1956, Wildrow Woodrow da Mata e Silva publica Umbanda de Todos Nós. E ele diz que as 7 linhas de Umbanda são 7 orixás. Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô. E aí ele coloca Iori, Iorimá e Iemanjá. Iori corresponde a Ibejo Cosme Damião. Iorimá corresponde ao Obaluaê ou Mulu, orixás. Ibeji e Omulu, pouco conhecidos na Umbanda, inclusive no Candomblé, até havia um certo uma limitação de entendimento, de passar os saberes sobre esses orixás, havia um medo a respeito de Omulu, de Obaluaê, ou com relação à filiação de alguém ser filho de Ibeji e como se relacionar com isso. Então, o da Mata traz como Iori, Iorimá e Iemanjá, e identifica Yansan e Oxum como caboclas na linha de Iemanjá. São muitos autores que falam sobre as 7 linhas de Umbanda, muitas prováveis 7 linhas de Umbanda. Seriam as 7 linhas de Umbanda as 7 cores do arco-íris? Seriam as 7 linhas da Umbanda 7 nomes de santos católicos ou 7 orixás? Como podem as 7 linhas serem apenas 7 orixás se existem muitos orixás? Então, para essa construção, a palavra maior ou a palavra mais simples e mais direta que vai ao encontro de algo que dá conta de toda essa realidade, da manifestação de todos os orixás, é a palavra de Rubens Saraceni,
por meio da teologia de Umbanda, ele diz: 7 linhas de Umbanda são as 7 vibrações de Deus. Essas 7 vibrações têm relação com as 7 cores do arco-íris, com os 7 chakras do corpo, com os 7 dias da criação, com o mistério do número 7 em todas as suas realidades e dimensões. O que mais esse mistério do número 7 representa para nós humanos? Isso são as 7 linhas de Umbanda. Em cada uma das 7 vibrações podem estar muitos orixás, porque são muitos os orixás que nós não conhecemos, inclusive. Alguns são os orixás revelados e que estão no culto da Umbanda, do Candomblé, do culto tradicional iorubá, do culto de Ifá e de outras tradições que se relacionam com os orixás. No entanto, se eu penso em 7 vibrações de Deus, como as 7 linhas da Umbanda, ali, Pai Benedito de Aruanda, na obra de Rubens Saraceni, identifica a primeira vibração ou linha da fé, a segunda vibração ou linha do amor, a terceira vibração ou linha do conhecimento, a quarta vibração ou linha da justiça, a quinta vibração ou linha da lei, a sexta vibração ou linha da evolução, a sétima vibração ou linha da geração. E assim você pode identificar todos os orixás em algumas dessas vibrações. Por meio dos orixás mais conhecidos na Umbanda e buscando identificar um pai e uma mãe para cada vibração, é que Rubens Saraceni organiza Oxalá e Logunã na linha da fé, Oxum e Oxomaré na linha do amor, Oxóssi e Obá na linha do conhecimento, Xangu e Oroiná e Gunitá na linha da justiça, Ogum e Yansan Oiá na linha da lei, Obaluaê e Nanaburoquê na linha da evolução ou da sabedoria, e Iemanjá e Omulu na linha da geração. Assim nós temos as 7 linhas da Umbanda como as 7 vibrações de Deus, que se diferencia das linhas de trabalho ou povos de Umbanda e que faz parte da construção da teologia de Umbanda. Eu sou Alexandre Comino. Gratidão, axé, arro, namastê.